Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas? Vamos dar continuidade à leitura do texto Condições para uma Teoria por Vir, ou A Teoria Após a Teoria, As Potências do Tempo, de Oscar Cornago, que iniciamos no vídeo anterior. Então, se você está chegando agora, além de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo, saiba que tem um vídeo anterior que inicia a leitura, é só procurar aqui no canal. E vamos à leitura, mas antes eu queria mostrar essa coleção belíssima aqui, do Núcleo de Dramaturgia SESI Paraná de 2021, uma coletânea de textos que saiu pela editora La Lettre, tá aqui, La Lettre, dá pra ver, será? La Lettre, não focou, lalettre.art.br, e são coletânea de textos como resultado da oficina de dramaturgia daquele ano, né? Ou se não me engano, do ano de 2000 anterior, do ano de 2020, provavelmente, porque daí tem um tempo para fazer a edição, né? Eu sei que em 2019 saiu uma outra coletânea impressa, uma brochura, que eu tenho aqui também. Aqui está, tenho também, aqui de 2017, com 4 textos aqui, se não me engano, e esse aqui é muito legal também, porque, deixa eu ver aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 autoras, na verdade 20 autoras e 2 autores aqui, que está aqui André Franciscone e Guilherme Mendes Muniz. De resto, todas as autoras mulheres aqui nessa linda coletânea, belíssima coletânea, com 20 autores, 20 autoras mulheres, subjetividades femininas aqui, explorando as suas vozes. Olha que legal. Tenho aqui a edição, eu fui no lançamento, a edição autografada aqui por uma das autoras, a Sabrine Villatori, e depois aqui a dedicatória da Cláudia Souza e a da Fran Lipinski, que eu consegui pegar naquele dia. Com muita alegria ter ido poder prestigiar, assistir, conseguir conquistar essa edição aqui na minha mão, e consegui ainda a dedicatória aumentou sobremaneira o capital social e o capital artístico e o capital financeiro dessas obras, referindo a Bourdieu aqui. Então, coletânea Núcleo de Dramaturgia SESI Paraná 2021, com 2 edições pela editora La Lettre, vozes femininas aqui. Recomendo, é uma delícia. Eu acho que pode encontrar com certeza no site da La Lettre, La Lettre, né? LALETTRE.art.br, e vale muito a pena, né? Porque é dramaturgia de primeiríssima qualidade, feita aqui em Curitiba por novas vozes de autoras aqui. Legal? Recomendo. Então, sem mais, o texto está em castelhano. Eu vou tentar fazer uma tradução direta na hora aqui para o português, então me desculpem qualquer falha, eventualidade, se eu gaguejar, se eu retornar, se tiver pausa para pensar, tá bom? E vamos lá então, o resumo é o seguinte: partindo da dimensão temporal posta em jogo pela questão da teoria, este estudo aponta para a temporalidade do acontecimento cênico como potência crítica. Para isso, dado que a teoria diz que a cena começa com um olhar, buscou-se olhares desde a filosofia até a performance, passando pelo teatro dramático e pelas intervenções cênicas, para servir de guia nesse estudo. Essas visões são analisadas como operações no tempo em torno de uma constelação de termos como cesura, superposição, coexistência, respiração, desdobramento, cruzamento ou metamorfose, aqui apresentados como condições para uma teoria que está por vir. E aqui já fica claro, né, a aproximação com Agamben, aqui neste resumo do paper por Oscar Cornago, que é pós-doutor no Instituto de Ciências de Teatro da Universidade Livre de Berlim, além de ter feito doutorado e sua cadeira acadêmica em Madrid. Vamos lá então, preparados? Peguem seu chá, café, água, o meu já acabou. Chá, mate, o que quiserem, ou simplesmente estiquem as pernas e fechem os olhos. E vamos à leitura em português. Introdução. Não se propõe aqui a teoria como um tipo de discurso sobre algum aspecto formal, época ou corrente, e sim como uma operação despregada no tempo. A finalidade é a abertura de um lugar de reflexão
um meio que implica uma diversidade de atores e pontos de vista, uma maneira de situar-se e olhar ao redor, um espaço para a escuta e a intervenção em um entorno complexo e cambiante. Mais que de uma teoria sobre o teatro, se trata aqui da teatralidade da teoria, de sua encenação e funcionamento como dispositivo de investigação. Mas não é tampouco o objetivo, sim, em todo caso, o método para chegar ao objeto último desta busca, que são as condições para uma possível teoria em um tempo por vir, que estudaremos a partir de uma série de olhares. A finalidade dessas condições, que podemos sintetizar em torno aos termos cesura, descontinuidade, sopro, jogo e metamorfose, é fazer possível o exercício da teoria como uma prática de aprendizagem em movimento, uma maneira de estar e não estar no nosso tempo, um movimento de suspensão como estratégia frente a uma cultura de aceleração e uma economia dos resultados e das lógicas binárias, da discriminação e dos extremos. Este estudo se divide em uma série de olhares, desde os que se deduzem essas condições. Cada uma delas se desdobra, por sua vez, como o reflexo daquilo que está olhando. Deste modo, sujeito e objeto, o que mira e ao que mira, corpo e identidade, reflexão e percepção, se mostram como posições em movimento que se distanciam, se cruzam e confundem. Os olhares em questão, as miradas em questão, são as de um poeta, Osip Mandelstam, dirigida a um tempo de revoluções em pleno anos 20 do século XX na União Soviética. Depois, um filósofo criador, Gilles Deleuze, que observa a obra de um dramaturgo e diretor italiano dos anos 70, Carmelo Beni. Depois, um ator-personagem-autor, que é o Hamlet, de Heiner Müller, que olha a sua história e seu passado. Quarto, uma máquina animal-som, teatro ojo, né? Teatro olho, teatro ojo, que olha a distância e que é também o que está mais perto. E 5, um espectador teórico-artista, que observa de perto a obra que já realizou ou que está realizando. Jaime Vallauri, né? Jaime Vallauri, com 2 L's. Jaime Vallauri. 5 olhares, então, que ele vai analisar aqui nesse texto. Todas elas se interrogam, se perguntam pela qualidade dos meios, do tempo, os corpos e materiais para situar-se em seu momento frente a um tempo que está passando e uma história que já passou. E que ainda estão dispostas seguindo uma certa sequência, podem se ler em qualquer ordem. Ainda que essas 5 referências estejam dispostas seguindo uma certa sequência, podem ser lidas em qualquer ordem. Então, passada essa introdução, o primeiro título é A Teoria e o Tempo, ou O Problema da Contemporaneidade. Esse texto tem 22 páginas, vamos ver se a gente lê pelo menos um terço dele aqui, tá bom? A Teoria e o Tempo, ou O Problema da Contemporaneidade. Uma citação aqui de Bruno Latour, 2007. Politemporalidade. Todos somos de diferentes tempos a cada vez. Nenhuma atividade é homogênea desde o ponto de vista da sua temporalidade. Bruno Latour, 2007. Olhar o tempo ao nosso próprio tempo, pessoal, histórico, geológico ou ancestral, supõe abrir-se a um jogo de desdobramentos em que não há posições fixas, sem, como afirma Latour, já aos começos dos anos 90, relações entre seres, superposições, distâncias e confluências. Mas, por outro lado, se algo caracteriza a atualidade, também no âmbito da teoria, é um regime econômico que determina uma maneira de entender o tempo em termos de aceleração, imediatez e urgência, incluída a urgência de compromisso com um tempo por vir, que é a outra cara de uma obsessão por fechar os passados tão rápido como tem ocorrido, tão rápido quanto eles ocorrem. Essa maquinária de ordenação do tempo funciona como um eficaz mecanismo de estabelecimento de limites e exclusões,
do que conta e do que não conta nesse aqui e agora. O resultado é que nada pode ser fora dessa imediatez, que assinala também a sua inevitável obsolescência, esquecimento, substituição por uma nova produção de novidade. Agora bem, sabemos que este enfoque, apesar da aparência com a que se impõe, é de todo menos novo. Antes bien lo poderíamos considerar como aquilo que fundamenta e sustém a dita temporalidade sobre o seu próprio anacronismo. Um anacronismo no sentido de falha temporal que nos dá também, paradoxicamente, as chaves para abrir este planteamento a outras temporalidades e modos de atuar. Como responder então a esta demanda de atualidade e imediatez, de presença e presente, sem por isso se converter num elemento mais de uma maquinária de produção que se desfaz das coisas tão logo as utiliza? Para discutir a pergunta por contemporaneidade, que em definitivo é a pergunta pelo tempo presente, por atualidade, Giorgio Agamben recupera um poema de 1923 de Osip Mandelstam. Então essa é a primeira referência que ele disse que ia citar, né? Novamente, para discutir a pergunta sobre contemporaneidade, que definitivamente é a pergunta sobre o tempo presente, a atualidade, Giorgio Agamben recupera um poema de 1923 de Osip Mandelstam chamado El Siglo, o ciclo, o século, que se descola este olhar. O autor russo, Osip Mandelstam, que viveu o auge e o declínio da Revolução Soviética e de que finalmente foi vítima, assassinado num campo de detenção uma década depois, aponta diretamente a cesura entre dois tempos. Eis o poema, abre aspas. No original, siglo mío, bestia mía, ¿quién podrá mirar en tus ojos y soldar con su sangre las vértebras de dos siglos? Agamben, em 2011. Então, século meu, besta minha, quem poderá olhar em seus olhos e soldar com seu sangue as vértebras de 2 séculos? Mas estes 2 séculos, como explica o filósofo, não são apenas o século XIX e o XX. Mas sim o século pessoal, o tempo da vida, e o século histórico e coletivo, o tempo oficial. Esta cesura entre corpo e sujeito, percepção e política, explica que ser contemporâneo, segundo Agamben, tem que passar por uma falha, falta ou atraso, ao que, por outro lado, não podemos faltar. Entre aspas. Ser pontuais em um compromisso é o que só é possível falhar, disse Agamben. Estar presentes, ser contemporâneos e, no caso da teoria, ser atual, supõe então colocar em jogo não só a atualidade, as evidências, o visível, sim também a inatualidade, o anacronismo, as obscuridades que Agamben, seguindo a explicação astronômica de um universo em expansão, define como astros que estão se afastando e cuja velocidade impede que a luz chegue. Uma teoria contemporânea seria então essa que percebe na obscuridade do presente essa luz que trata de alcançarmos e não podemos. É desde esses tempos intermediários, passados, inestáveis, que é possível seguir atendendo a esse compromisso com o presente. Colocar hoje a pergunta pela teoria conduz, nesse sentido, a destapar as temporalidades da mesma teoria e de aquilo com o que se constrói, em nosso caso, o teatro, entendendo este término, não apenas como um gênero histórico, sim também como uma ferramenta abstrata, com um caráter essencialmente temporal e, por isso, cambiante. A diferença do feito teatral, que implica a materialização desta abstração num espaço e circunstâncias concretas, a escritura teórica tende a ignorar as voltas da sua contingência em benefício de sua autoridade. O borramento do lugar, desde aquele que se constrói potência, sua
Não. O borramento do lugar que se constrói potencia sua capacidade colonizadora, seu desejo de projetar-se através de uma... Espirrei, desculpem. O borramento do lugar, desde aquele que se constitui potência... Não. O borramento do lugar de que se constrói potencia sua capacidade colonizadora, seu desejo de projetar-se através de uma escritura autorizada mais além do seu presente. Descolonizar a teoria começa pelo reconhecimento da sua vulnerabilidade, do incerto de um momento de enunciação que só pode se suster em relação com outros momentos, lugares e circunstâncias de enunciação, de olhares ou pontos de vista. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, o próximo título, Por uma Teoria Menos, ou a Teoria como Prática, no Tempo, de Oscar Cornago. A edição da La Lettre. Obrigado pela sua audiência. Veja já o próximo vídeo. Até já, paz e bem.